Oi pessoal, hoje eu vou falar de 3 situações diferentes que vocês podem se deparar no consultório. Uma é o paciente hipertenso que começa a apresentar sintomas de hipotensão postural. Então no dia a dia ele tem pressão alta, sentado, deitado, quando fica em pé tem uma queda da pressão. Outra situação é a queda da pressão depois de se alimentar. É a hipotensão pós-prandial. E a terceira é uma síndrome de taquicardia postural, chamada de POTS, que é mais comum nos jovens de 15 a 45 anos. A condição mais comum associada à hipotensão postural é a hipertensão arterial. Isso é até um paradoxo. Como eu tenho pressão alta e queda de pressão quando fico em pé. Mas provavelmente isso ocorre porque o paciente com o envelhecimento e com essa pressão muito alta ao longo do tempo vai causando uma lesão, um prejuízo nos baroreceptores, que são os receptores que estão localizados nos órgãos internos, receptores profundos, por exemplo na aorta, que verificam a pressão e tentam fazer essa regulação. Então, com o tempo, a pressão arterial muito alta vai tendo uma mudança da regulação. Não era para a gente ter pressão alta, era para o organismo conseguir compensar e refazer alguns mecanismos, de vasodilatação para a pressão não subir. Algumas alterações neuroendócrinas, hormonais, o sistema renina-angiotensina, mas infelizmente, por conta dos nossos hábitos, sedentarismo, consumo de sal, alimentos embutidos, isso causa a hipertensão arterial, uma doença mais prevalente na geriatria. Então, nos pacientes com hipotensão postural, é muito comum encontrar ali ambas as comorbidades. É um erro pensar que a gente não vai tratar a hipertensão arterial nesses pacientes. Porque a gente começa a pensar, se eu tratar a hipertensão, ele vai piorar a queda de pressão arterial. Mas na verdade é o contrário. Eu tratando a pressão arterial de forma adequada, essa disfunção, a queda da pressão não vai ser tão acentuada. Então imagina, eu tenho uma pressão descontrolada, 18/10, quando eu fico em pé ela cai para 13/8. Então o paciente sente uma tontura, uma fadiga, uma fraqueza de membros inferiores muito acentuada por conta dessa redução da lâmina mesmo de sangue, da lâmina líquida. Imagina o cérebro que já tem dislipidemia, que já tem placas de aterosclerose. O sangue não consegue perfundir o cérebro, faz uma hiperperfusão com sintomas de hipotensão postural, podendo ter até uma síncope. O que a gente pode fazer para não piorar a hipotensão postural com o tratamento da hipertensão é evitar diurético, evitar beta-bloqueador, evitar vasodilatadores, nitratos e dar prioridade para IECA, BRA e bloqueador de canal de cálcio. Então, por exemplo, losartana, valsartana, enalapril, amlodipino, nifedipino. Pacientes que tem hipertensão, deitado e sentado, ao longo do dia, o ideal é que ele faça alguns períodos também de caminhada, porque a gente sabe que isso com o tempo vai ajudar a regular a pressão arterial que está elevada. Existem alguns casos específicos que o paciente acorda de manhã com a pressão alta, e ao longo do dia, quando fica em pé, a pressão tende a cair. O que pode ser feito é realmente colocar um antihipertensivo antes de dormir, antihipertensivos de curta duração, por exemplo, o captopril, que ele é mais lento, para não acordar pela manhã com a pressão muito alterada. Nesses pacientes com as duas doenças, nós vamos evitar a fludrocortisona, porque se eu der uma medicação para aumentar a pressão por conta da hipotensão quando fica em pé, ela vai aumentar a pressão em todos os momentos. E esse paciente pode ter até um pico de pressão, uma angina, AVC. Então, é tudo ao contrário. Então, nós vamos tratar a hipertensão arterial com as medicações indicadas e vamos fazer medidas não farmacológicas nos momentos que o paciente precisa ficar em pé. Então, lembrar, na aula que eu falei sobre tratamento de hipotensão postural,
das cintas abdominais. Essas cintas vão ser colocadas, ajustadas em todo o abdômen, fazendo uma pressão de 20 a 40 milímetros de mercúrio e colocar quando o paciente for ficar em pé, fazer uma caminhada, fazer um deslocamento. Isso vai fazer com que o sangue retorne, né, melhore o retorno venoso e ajude a não ter hipoperfusão cerebral, ou seja, ajude a ter uma melhor perfusão cerebral. Lembrar sempre da hidratação, né, da quantidade de água, e nesses pacientes que têm as duas doenças, não aumentar o consumo de sal, porque a gente precisa aumentar o consumo de água. Lembrar que o paciente que está tendo tontura quando fica em pé, se ele tomar um copo de água e esperar um pouco, a tendência é melhorar. Lógico que precisa de apoio, de segurança, né, de barras colocadas nas paredes, para que esse idoso não venha cair. Uma doença que a gente não lembra é a hipotensão pós-prandial, que é a queda da pressão arterial maior que 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou maior que 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica depois de 1 a 2 horas da alimentação. Então a gente tem que lembrar desse diagnóstico diferencial, porque às vezes a gente vai achar que o paciente teve queda de pressão porque ficou em pé e na verdade a associação verdadeira é queda de pressão depois que se alimenta. A causa exata desse distúrbio não é estabelecida, mas acredita-se que por conta da refeição precisar de aumentar a circulação esplâncnica do fígado, do baço, do intestino para fazer a digestão do alimento, isso puxa o sangue para essa circulação, né, dos órgãos abdominais e intestinais e faça com que o sangue não chegue até o cérebro, fazendo que tenha tontura e hipoperfusão cerebral. Algumas medidas para melhorar a hipotensão pós-prandial. Se alimentar várias vezes ao dia em pequenas quantidades, evitar no almoço fazer aquele prato maior com muito carboidrato, porque a gente sabe quando come, né, aquele prato de macarronada, muito arroz, tudo que tem muito carboidrato depois vai ter uma dificuldade ali na metabolização, né? Então as pessoas falam, aquela comida é pesada, e na verdade é isso. Você se alimentar, você vai precisar de uma circulação abdominal maior para fazer a digestão e isso vai piorar os sintomas de hipotensão, ou seja, da pressão que não consegue mesmo perfundir o cérebro. Evitar ficar em pé logo depois que se alimenta. Então, depois que alimentar, sentar numa poltrona reclinável, né, esperar alguns momentos, depois fazer uma caminhada. Nunca imediatamente após se alimentar, já ir fazer um passeio, caminhar, porque pode ter a hipotensão pós-prandial. No tratamento, são os mesmos princípios da hipotensão postural. Se hidratar, evitar o uso de diurético, revisar as medicações que usam. Pode ser utilizado a medicação chamada acarbose. É uma medicação, né, um hipoglicemiante para tratamento de diabetes e que foi percebido que o uso antes da refeição pode auxiliar em não reduzir a hipotensão depois da alimentação. Também pode ser utilizado a amidodina e a droxidopa, mas são medicações que nós não temos disponíveis, liberados no Brasil. Então, é um produto norte-americano que precisa ser importado e a gente vai acabar deixando para casos mais complexos. E pode ser utilizada a cafeína, né? Após a alimentação, tomar o café ou a cápsula de cafeína que vai ajudar a não ter a queda de pressão. Uma síndrome interessante é a síndrome da taquicardia postural, em que quando o paciente fica em pé, ele vai ter um aumento da frequência cardíaca, né, além dos 25 batimentos que a gente considera normal. Então, por exemplo, eu estou com 70 batimentos por minuto. Quando eu fico em pé, é normal minha pressão ter uma variação para baixo e a frequência cardíaca ter uma variação para cima, né? Subir um pouco a frequência enquanto está tendo os mecanismos ali compensatórios da mudança de posição. Esse aumento dos batimentos, ele pode ser até 25 batimentos por minuto. Além disso, então, por exemplo, eu estou com 70 batimentos e eu fico em pé e vou para 110, né? Eu fico 120 batimentos depois de 3 a 5 minutos em pé.
já é considerada síndrome. Existem vários outros termos, também como síndrome da intolerância ortostática crônica, né, onde se tem uma intolerância a ficar em pé. Essa síndrome é mais comum em mulheres e em pacientes mais jovens, de 15 a 45 anos. Mas é uma síndrome interessante que a gente tem que lembrar como diagnóstico diferencial. É claro que em pacientes com esses sintomas, com uma taquicardia exuberante, nós vamos fazer uma avaliação completa, né, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista de medicações, da volemia, né, se não está desidratado, anêmico, em sepse. Então, existem, lógico, diversos diagnósticos diferenciais, mas esse é um diagnóstico interessante que a gente não costuma aprender na faculdade e em livros. Esses pacientes, né, que têm POTS, que é taquicardia supina, né, taquicardia quando fica em pé, eles não vão ter queda de pressão, porque a queda de pressão já seria o diagnóstico de hipotensão postural. Então é outra síndrome, outra doença, mas que foi observado que quando esse paciente recebe volume, é hidratado, a frequência cardíaca tende a diminuir. Então provavelmente existe aí também uma disfunção autonômica, né, nos baroreceptores, em que o organismo entende que a pressão está baixa e causa uma taquicardia, né? Então a gente pode hidratar, né, aumentar a hidratação, ou em alguns casos a gente pode prescrever, por exemplo, um beta-bloqueador, propanolol, para usar 2 a 3 vezes ao dia, né, doses baixas, para evitar essa taquicardia quando fica em pé. Lembrar dessa doença nos pacientes mais jovens que quando ao ficar em pé apresentam taquicardia, palpitações, fraqueza, sensação de desmaio, pode ter até diarreia, cólica abdominal, tentando fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças também. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessas informações. São informações úteis no dia a dia, no consultório do geriatra. Espero que tenham gostado. Deixe os comentários e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos.